Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Mundos e Fundos, o podcast da 60 Degrees. Como habitualmente vamos começar aqui com a nossa rúbrica lúdica e vamos fazer aqui mais um jogo. Também vamos começar a virar o papel. Ora. Portanto, aqui umas contas que não devem ser lógicas. Ok. Bem, agora... Achei aqui um número. Eu acho que... Eu já resolvi. 40? Eu dei-me 41. Minha resposta final é 41. Eu 40. Dá 40, está certo. Dá 40? Foi por 1. Pronto. Era 11 mais 8 mais o número 5. Ah, a minha lógica não foi essa. Mas pronto, depois discutimos isso então. Portanto, hoje o tema que nós vamos abordar é o porquê que nós investimos. Nós estamos sempre a falar a inflação e não sei o quê, mas a verdade é que não é esse o porquê que nós investimos. Não conheço ninguém que decida, vou começar a poupar dinheiro e investir para proteger-me da inflação. E portanto eu queria começar por perguntar ao Ruben, porquê é que tu investes? Pronto, a minha história do investimento vem já um bocado atrás, já comecei a investir cerca de há 4 anos e isto prendeu-se com o facto de, desde a altura em que eu comecei a tomar conta do meu dinheiro. Porque eu consultava a minha conta bancária e via que recebia juros, mas os juros que eu recebia eram muito baixos tendo em conta o montante que eu lá tinha no banco. Eu não pensei, bem, deve de haver alguma forma de rentabilizar os investimentos e foi por aí que comecei a investir. Mas isto já veio de um bocadinho de antes, porque pronto, a minha família sempre foi uma família humilde, trabalho do campo, sempre foi muito reticente ao dinheiro, nunca apoiou os ricos e sempre tem aquela mentalidade de pobre, digamos assim. E eu tenho o objetivo de ser diferente e querer alcançar algo mais, de forma a ter mais liberdade e querer dar mais liberdade aos meus filhos quando os tiver do que os meus pais me puderam dar a mim. Então sempre quis arranjar uma forma de tentar fazer mais dinheiro. Com isto, depois assim comecei a tomar conta do meu dinheiro, percebi que os juros do banco não me iam levar a mais lado nenhum e que existiam outras formas de poder multiplicar, digamos assim, o dinheiro através dos investimentos. E foi a partir daí que comecei a investigar, a tomar conhecimento do que é que são os mercados financeiros e quais são algumas das dinâmicas e como é que se pode fazer algum dinheiro a partir daí. E pronto, desde essa altura comecei a fazer alguns investimentos, nomeadamente em ações, até coloquei algum em certificados da Forro só para perceber como é que funcionam as dinâmicas e pronto, a minha experiência começou a partir daí. Mas eu gostei muito de uma coisa que tu disseste que me identifico totalmente, que é, tu não usaste esta expressão, mas para mim é mais do que claro, que é riqueza transgeracional, que é tentar passar património de uma geração para a outra e de uma maneira que seja robusta. E eu acho que isso aí faz todo o sentido. Eu sempre cresci a ouvir dizer que gerações anteriores se esforçaram muito para deixar mais do que o que alguém lhes tinha deixado a eles. E portanto também essa mentalidade de tentar criar qualquer coisa na nossa vida para as gerações futuras e não propriamente para nós podermos usufruir de um estilo de vida extravagante face às gerações anteriores. Sim, o objetivo não é ter uma vida extravagante, mas sim mais alguma liberdade em termos financeiros do que aquela que tive, por exemplo. E isso acho que é muito adequado a esta maneira de tu pensares e de eu pensar, que enquadra muito bem no prazo do tipo de investimentos que nós fazemos, que são investimentos de longo prazo. O objetivo não é ganhar 1% hoje ou 1% daqui a um mês, porque não é esse, não pretendemos viver com esse dinheiro. Pretendemos que esse dinheiro construa uma base para se ir multiplicando, não é? E portanto, eu acho que isso é muito importante quando nós definimos o nosso caminho, portanto, sabermos onde nós queremos chegar, qual é que é o nosso plano. E é isso que eu acho que a maior parte das pessoas, quando começa a investir, não sabe, que é, ok, eu tenho aqui algum dinheiro de lado, o que é que eu vou fazer com ele?
e vou pô-lo aqui a tentar render mais qualquer coisa. Só que isto funciona um bocadinho como uma autoestrada, que é, se nós soubermos para que saída é que vamos, podemos ir sempre na faixa da esquerda e sair só nessa saída. Chegamos lá mais depressa e com mais confiança. Se tivermos que sair em todas as saídas para ver se é aquele o sítio onde queremos chegar, vamos perder muito mais tempo e vamos andar muito mais incertos sobre o caminho e, portanto, quando temos um susto no mercado financeiro, vamos estar muito mais propensos a correr atrás das notícias, por exemplo. E, portanto, eu acho que esta questão do prazo, de percebermos porque é que nós queremos investir e conhecermos a nós próprios o suficiente para saber isso, é muito importante. Outro lado que eu acho que existe e que tu também abordaste aí um bocadinho, que é, houve uma evolução em termos qualitativos na qualidade de vida dos portugueses nas últimas 3, 4 gerações. Sim. E uma coisa que eu vinha a pensar, quando vinha a pensar no tema desta conversa, é o que eu acredito que mudou a vida de 2 ou 3 gerações atrás na minha família foi o facto de os meus avós, por exemplo, se calhar já aprenderam a ler e a escrever, que foi uma coisa distintiva do que nos 100 anos antes deles, por exemplo. Houve um movimento de vir do meio rural para as cidades, o que permitiu uma multiplicidade de pessoas terem acesso a novas oportunidades que não existiam nos 500 anos antes em Portugal. Portanto, e o facto das pessoas terem mais formação permitiu-lhes aceder a outros tipos de empregos, nomeadamente a questão dos funcionários públicos, que era uma classe fechada à volta da questão da corte e do rei, etc. E passou a ser uma coisa mais aberta que permitiu o acesso a mais pessoas. E depois, já numa geração mais próxima da minha, que eu acredito que teve um grande impacto, foi as pessoas que tiveram mais oportunidade de prosseguir estudos, portanto, desenvolver uma profissão técnica na altura que havia falta de técnicos. Hoje em dia só ter um curso não é por si sinónimo de emprego, mas aqui há uma geração atrás se calhar era. E isso conjugou-se com o momento em que Portugal aderiu à União Europeia e permitiu aqui um boom económico e portanto essa geração conseguiu se calhar construir alguma coisa. E depois o que nós vemos é, ok, o que é que as pessoas fizeram com essas oportunidades que lhes deram? Algumas viveram melhor, outras decidiram pôr alguma coisa de lado. E isso agora vai-se refletir na geração que nós representamos, se calhar, que é o nível de oportunidades vai ser diferente, porque obrigatoriamente quem começa com uma bagagem, quem tem um apoio, quem tem, se calhar, até alguns ativos que às vezes eram desprezados, como, olha, os meus avós deixaram-me um bocado de terra não sei aonde, hoje em dia é um passo em frente. Portanto, essa riqueza transgeracional permite-nos investir de uma maneira diferente, seja por exemplo, num projeto agrícola, seja em transformarmos isso em património líquido e investirmos no mercado financeiro. E eu acho que isso é muito importante, nós termos esta visão de qual é que é o meu objetivo principal. É óbvio que todos temos que garantir as necessidades básicas da vida para podermos estar tranquilos. Se pudermos viver melhor, não vamos viver pior, mas temos um objetivo muito importante. E também acabaste de falar agora no crescimento e na evolução da cultura. E isto também se reflete nos investimentos, pelo menos eu sinto, há 2 ou 3 gerações atrás, os investimentos que os meus avós e meus bisavós faziam era tal como estavas a dizer, nas terras e nos produtos agrícolas. Os meus pais já nem tanto, os investimentos deles passam mais apenas por acumular riqueza e mantê-lo no banco. Eu acho que isso também tem a ver com a evolução geracional e com o conhecimento das pessoas. Por exemplo, agora na minha geração, como já tenho uma visão muito mais global do que o mundo, já estou mais disposto a sair do investimento básico dos meus pais, de investir nos bancos e investir já em outros mercados financeiros. E se calhar daqui para a frente a tendência será haver cada vez uma maior globalização dos investimentos. Se calhar os meus filhos já não vão querer saber de mercados financeiros, vão querer investir noutra coisa qualquer. Não sei. E isso nota-se, não é? Apareceu o Bitcoin, apareceu... Sim, exato. Sei lá, há muita gente que ainda vê com um único investimento fiável é o imobiliário, porque podem bater e sentem o tijolo e etc. O imobiliário é uma parte importante dos investimentos da maior parte dos portugueses. Nós temos uma cultura de ser proprietários da casa própria, em média ainda, ao contrário de vários países no mundo. Mas isso é uma fatia importante do património das famílias e, portanto, tem que ser valorizadas. As pessoas fizeram um grande esforço para contrair um crédito durante 30 ou 40 anos para adquirir aquele imóvel. E isso é uma riqueza que muitas vezes passa de geração para geração e a geração seguinte não valoriza tanto. Exatamente, não quer aquela localização ou aquela tipologia. Ou seja, pode não querer, mas tem que olhar para ele como um negócio. E isso é uma parte importante de valorizar os recursos que nós temos acesso. E outra questão que eu te queria pôr,
que é uma coisa que eu acho que é muito importante, que é abordarmos aqui um bocadinho esta mentalidade do imediatismo que existe muito em Portugal, que é o volume de dinheiro gasto, por exemplo, em jogo, em tentativa de enriquecer no curto prazo, é absurdo em Portugal. São milhões de euros por dia que as pessoas que dizem que muitas vezes é muito arriscado investir, mas estão dispostos a arriscar 100% daquele pequeno investimento em 1 minuto. Fazem uma raspadinha, fazem 1 euro milhões, fazem um jogo qualquer, vão ao casino. No investimento, normalmente, a perda nunca será imediata, né? Estarmos a investir num determinado montante, pode valorizar ou pode desvalorizar, mas nunca é uma perda imediata, enquanto no jogo acabamos de apostar 5 euros, numa raspadinha pode não sair nada, perdemos esses 5 euros, nesse aspecto estás a dizer. E não é só isso, a mim faz-me um bocado de confusão, porque eu venho de uma base de estudo de matemática, e portanto, quando eu olho para o jogo, olho assim, qual é que é a probabilidade de eu ganhar? É maior de ganhar ou de perder? E associado ao montante investido, qual é que é a probabilidade de eu retirar algum dinheiro daquilo? E normalmente as probabilidades estão contra quem joga. Sim, certo. E do outro lado vejo o investimento, por exemplo, na classe mais arriscada que a maior parte das pessoas considera muitas vezes que é as ações, e vejo que é investimento em empresas que são constituídas por pessoas que todos os dias vão trabalhar para que a empresa cresça, para resolver problemas às pessoas, para criar produtos melhores. Algumas que realmente têm uma paixão muito grande por aquilo que fazem e, portanto, até estão a dar mais delas do que muitas vezes o que são remuneradas em termos de horas, etc., porque estão a dar a sua criatividade e às vezes é a vida de uma pessoa que é o trabalho da sua vida está ali espelhado. Okay. E as pessoas preferem não investir nisto e investir numa expectativa que em média é negativa em termos de retorno, com este sonho de vou ser milionário. E isto para mim é uma mentalidade que mesmo que essas pessoas ganhem, provavelmente não vão ser milionários durante muito tempo. Vão continuar a jogar e acabaram por perder, é isso? Vão estar sempre muito concentradas no imediatismo. Sim. Porque depois, olha, em vez de poder comprar um carro modesto, posso comprar um Ferrari, mas depois ter um Ferrari durante uns meses, se calhar já não me satisfaz, tenho que ir para um Lamborghini XPTO, não sei. Eu acho que isto tem duas vertentes. Uma primeira, que é aquela que acabaste de dizer, que é o imediatismo. Não sei, o ser humano tem sempre prazer em saciar as suas necessidades o mais rápido possível e por isso cai na tentação de tentar retornos rápidos, que é o caso do jogo, apostas, euromilhões, etc. Por outro lado, acho que o investimento em ações, como tu acabaste de dizer, como pode ser o ativo mais arriscado, não é bem visto porque as pessoas também não sabem propriamente do que é que estão a investir. Tu acabaste de dizer que investir em ações, estás a investir em empresas que são constituídas por pessoas, que as pessoas estão a trabalhar de acordo com determinados objetivos e que o principal objetivo deles é gerar lucros. Mas para a maior parte da população em Portugal e talvez no mundo não sabem que ações são empresas. Penso que ações são títulos que são como o jogo, podem subir, podem descer e que não está nada subjacente por trás. Eu percebo que isso é um ponto a favor do jogo, que tem regras simples e as pessoas percebem rapidamente que se fizerem uma certa combinação ganham, se não fizerem perdem. É binário, é simples, etc. Enquanto no mercado financeiro as coisas às vezes não são simples porque para fazermos as coisas corretamente envolve uma dose de conhecimento sobre o que é que estamos a fazer. E depois, consoante o nível que queremos acompanhar, pode requerer mais tempo ou menos tempo. E também é um bocadinho para isso que nós cá estamos, que é para tirar esse tempo e esse ónus das pessoas terem que acompanhar os ativos financeiros. Nós fazemos a gestão por eles. Mas a questão aqui é... Eu ouvi esta frase há pouco tempo e depois pensar um bocadinho, tendo a concordar muito com ela, que é, o meu objetivo não é deixar de trabalhar. O meu objetivo é trabalhar por prazer. Por muito que eu possa, de repente, ganhar o Euromilhões, eu acho que não é bom. O que é que se eu deixar de ter um objetivo, se eu deixar de querer construir alguma coisa. E a frase que eu ouvi é muito associada a isso, que é, porque é que não devemos comer doces de manhã? Porque se nós comermos uma injeção de açúcar de manhã, o resto do dia vai passar, parece que é cinzento. Vamos sempre querer mais daquele estímulo. Vamos querer sempre mais daquele prazer imediato. E eu acho que é isso um bocadinho que nós temos que treinar, porque nós treinamos, por exemplo, vais ao ginásio e tu treinas, os efeitos não são imediatos, é preciso esforço, mas tu sabes que há efeitos a longo prazo. Certo. E na nossa gestão emocional e na nossa gestão financeira é a mesma coisa, precisamos de nos treinar e não há ninguém que nos obrigue, tem que ser nós próprios a definirmos as nossas barreiras e os nossos objetivos, e isso é que muitas vezes é difícil, mas precisamos de nos treinar a não ser satisfeitos com o imediatismo e sim pensarmos que estamos a
construir alguma coisa com uma elevada probabilidade de sucesso. Não é garantido, Uhum. que é quando, por exemplo, uma pessoa funda o seu próprio negócio. Existem muitas barreiras, existem muitas adversidades, portanto não é garantido que haja sucesso. Mas estamos a fazer um esforço e isto é uma cultura, um modo de vida, digamos assim, acho eu. O seu objetivo será caminhar em torno de um determinado objetivo. E tens duas formas, não é? O jogo, que te pode dar um retorno rápido e imediato, mas com um elevado nível de incerteza, ou então fazer uma caminhada através do investimento que pode demorar muito mais tempo, mas que as probabilidades de conseguir São alcançar mais um determinado objetivo são mais altas. É Sim. nessa ótica que estamos a falar. Sendo depois temos aqui aquela força do demónio dos dois lados, que é o Estado leva uma porcentagem dos teus ganhos e não participa nas tuas Sim, perdas. mas esse é um dado adquirido e uma forma de combater isso é ganhar mais. Não é? Portanto, isso é a primeira forma de combater isso e depois eu acredito, acho que ainda não cheguei lá, mas há de haver um nível a partir do qual depois existe uma capacidade de fazeres uma otimização fiscal através de o veículo em que tu investes. Por exemplo, há uma coisa muito básica que nós falamos muitas vezes, que é, por exemplo, o PPR, que acaba por, muitas vezes as pessoas não fazem tipo investimento, fazem tipo benefício imediato, que é o benefício fiscal, investem só para o benefício fiscal e nem estão muito preocupados no que é que investem depois em termos de o que é política de investimentos, etc. Mas é um veículo em que tem realmente uma otimização fiscal e isso é importante depois também no resultado final. Daqui a muitos anos isso tem um impacto grande versus investir num veículo que não tem otimização fiscal. E portanto eu acredito que também é algo que nós devemos estudar. Não sei se é aplicável a todos os negócios, dependendo da dimensão, mas é algo que nós devemos preocupar-nos, que é... Numa ótica de investimento devemos ter em conta a fiscalidade, que é supostamente a parte dos ganhos são muito parte comidos pelo Estado. Portanto, é sempre importante ter em conta quais os veículos a escolher e, pelos vistos, PPR é uma das opções a considerar. Especialmente porque estamos a falar nesta lógica de investir em montantes relativamente baixos, não é? Se falarmos em vamos fazer um trust para não sei quantos milhares de milhões e podem investir em todo o lado do mundo e portanto, há outros mecanismos de certeza que não é um PPR. Certo. Agora, para a maior parte de nós, pessoas que têm Pessoas um individuais. rendimento que há uma parte importante do rendimento por muito que tu investas, que é o do teu salário, ou seja, que o salário ainda conta, ainda é uma parte substancial do que uma pessoa ofere mensalmente. O PPR é um mecanismo muito rápido e eficiente de fazer a otimização fiscal, por exemplo. Pois é, ok. Numa ótica de investimentos, PPR é sempre a alternativa. Pronto. Bem, acho que até foi uma discussão muito agradável. Ficamos por aqui então. Acho que sim. Pronto. Até para a Até uma semana, próxima. malta, bons investimentos. Obrigado.